Oi, pessoal, aqui é a professora Catarina Simioni. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Faculdade de Bolso. Hoje a gente vai falar sobre as lesões brancas, avermelhadas e enegrecidas da cavidade oral. Vamos lá? As alterações na mucosa oral podem se apresentar como lesões brancas, vermelhas ou enegrecidas, sendo essas alterações um desafio diagnóstico ao cirurgião dentista clínico. Por isso, o cirurgião dentista saber identificar as suas principais características é essencial para o reconhecimento precoce dessas lesões e, assim, trazer um melhor tratamento e prevenção de complicações ao paciente. Por exemplo, se o cirurgião dentista identificar uma lesão branca, mesmo que seja aparentemente simples, essa lesão branca pode, com o tempo, evoluir para um carcinoma se ela não for identificada corretamente e nem acompanhada. Algumas dessas lesões possuem origem traumática ou infecciosa. Já outras, elas podem ser inflamatórias, imunomediadas e também há aquelas com potencial de transformação maligna. E aí, novamente, nesse contexto, o cirurgião dentista ele tem papel central em saber identificar, diferenciar e conhecer os protocolos de diagnóstico e terapia para essas lesões. Aqui nós vemos duas imagens, e por meio dessas imagens a gente observa, e aqui na parte da esquerda, uma placa branca em bordo de língua, de superfície não homogênea. A gente consegue ver que os bordos são irregulares e essa lesão não cede à raspagem. Já nessa imagem da direita, a gente observa uma placa branca em dorso de língua que compromete uniformemente a região. E aqui, se vocês pegarem um palitinho, a gente vai ver que a região é removível à raspagem. A gente vê que ambas essas lesões se apresentam como uma placa branca, mas elas se diferem tanto no seu fator etiológico, então no que promove ou no que surgem essas lesões, quanto no seu tratamento e no seu prognóstico. Já aqui, nesse segundo conjunto de imagens, nós observamos três lesões enegrecidas. Essa primeira da esquerda, a gente observa uma mácula marrom de superfície homogênea e seus bordos parcialmente definidos. Essa lesão identificada aqui ao centro, ela se apresenta como uma mancha de grande extensão de superfície homogênea e a gente consegue observar ela em ambas as arcadas, superior e inferior. Se vocês observarem, a gente vê o aspecto normal da gengiva ou o aspecto fisiológico preservado. Já nessa última lesão aqui da direita, a gente observa uma grande mancha com características enegrecidas, a superfície dela parece bem lisa, e se a gente observar os bordos dela, vocês veem que eles são não definidos. Ele apresenta uma pequena área avermelhada na região superior aqui da lesão. E aí, nós vamos observar novamente que aqui a gente tem três lesões, também com etiologia, tratamento e o prognóstico completamente diferente. Então, sabendo disso, nós iniciamos a aula falando sobre as lesões brancas. Aqui a gente consegue observar, nós vamos falar de leucoplasia, candidíase pseudomembranosa, líquen plano oral, leucoedema, queratoses friccionais, ou que a gente também pode chamar de mordedura de mucosa, e lesão pelo uso de tabaco. Então a gente dá início falando da leucoplasia. A leucoplasia, ela é uma placa branca não removível à raspagem. Então você pode pegar o palitinho, tentar raspar, 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 ela não cede. O paciente não sente nada, então geralmente ela é assintomática. Ela pode ser de superfície homogênea, lisa ou não homogênea. E aí ela se apresenta granular, enrugada ou até nodular. Ela é mais comum em adultos acima dos 40 anos. Isso porque o principal fator de risco dela é o tabaco. O seu diagnóstico, ele é clínico associado à obrigatoriedade da biópsia. O seu prognóstico, bom, depende da presença de displasia epitelial, que a gente vai observar lá no histopatológico. E estudos apontam o risco de transformação maligna dessa lesão entre 1 a 20%. O seu tratamento ele consiste na retirada dos fatores de risco, então, por exemplo, o uso do tabaco, a excisão cirúrgica e a associação a acompanhamento clínico. A candidíase pseudomembranosa ela é uma infecção fúngico oral, popularmente conhecida como sapinho.
A sua infecção ela é dada pelo fungo Candida albicans, podendo ou não estar associada ao uso de imunossupressores, antibiótico ou corticoides. Clinicamente, ela é caracterizada por placas brancas, um tanto quanto cremosas, similar a uma coalhada, removível à raspagem. Então, se você pegar um palitinho, ela sai. A base dela é eritematosa e dolorosa. O paciente também ele pode relatar alteração de paladar. O seu diagnóstico é clínico, podendo estar associado ao exame citológico e normalmente o seu tratamento ele é realizado por meio de antifúngicos tópicos, então a nistatina ou o miconazol. Apesar do seu bom prognóstico, ele pode apresentar recidiva. Essa recidiva ela é comum nos pacientes imunodeprimidos. O líquen plano oral ele é uma doença inflamatória crônica mediada por linfócitos T. É comum em mulheres e pode atingir pele, unha e genitais. Clinicamente, ele se apresenta como lesões brancas em rede, no padrão estrias de Wickham. O seu diagnóstico ele é feito por meio de características clínicas e biópsia incisional. É importante destacar que 60% dos pacientes eles apresentam lesões em cavidade oral associada às demais áreas. Então, a importância do cirurgião dentista estar atento às lesões orais. Elas podem ser do tipo reticulares, em forma de renda, ou erosivos, em formato de feridas avermelhadas e doloridas. E o seu diagnóstico diferencial se faz com leucoplasia, lúpus eritematoso ou candidíase. O seu tratamento envolve corticoides tópicos e controle de fatores irritativos. E seu prognóstico, apesar dele ser crônico, ele é bom, com baixa evidência clínica de transformação maligna. O leucoedema é uma alteração benigna, não patológica, da mucosa oral, que causa uma aparência branca, opalescente, enrugada, um tanto quanto até acinzentada, principalmente nas bochechas ou mucosa jugal, e é mais comum em pessoas afrodescendentes. Ela está associada à retenção de líquido intracelular. A sua principal característica é ter uma coloração branca acinzentada que desaparece ou volta ao aspecto normal ao estiramento da nossa mucosa. O seu diagnóstico é exclusivamente clínico, não necessitando de biópsia. E dentre os diagnósticos diferencial estão o líquen plano e leucoplasia. O leucodema é uma variação normal da mucosa oral, não sendo necessário ou não requerendo qualquer tipo de tratamento. Sendo assim, o prognóstico ele é excelente. As queratoses friccionais, ou também conhecidas como morsicatio buccarum, é o espessamento da mucosa como reação ao trauma mecânico, por mordedura, prótese ou até pelo uso de aparelho. Ela não tem predileção por sexo e é comum em todas as idades. Clinicamente, ela se apresenta como uma placa branca, irregular e difusa. O seu diagnóstico é exclusivamente clínico e o seu tratamento é a eliminação do agente causal. O seu prognóstico é excelente e tem regressão espontânea. Finalmente, a gente vai falar pela lesão pelo uso de tabaco, ou também como a gente chama de estomatite nicotínica. É uma alteração reacional associada ao calor e substâncias químicas do fumo. Ela também é conhecida como palato de fumante ou, como a gente falou, estomatite nicotínica. O palato ele fica com um aspecto branco acinzentado e com pequenas pápulas vermelhas ou pontinhos no centro. Ela pode estar associada à xerostomia, que é a boca seca, e inflamação das gengivas. O seu diagnóstico é clínico e biópsias em casos suspeitos de displasia. Agora, seu diagnóstico diferencial se faz com a leucoplasia e a queratose friccional. O seu tratamento consiste na suspensão do hábito de fumar, que resulta na melhora clínica. O seu prognóstico ele é bom, mas a gente deve prestar atenção porque há risco de malignização em usuários persistentes de tabaco. Agora partimos para as lesões enegrecidas ou avermelhadas da cavidade oral. Nós vamos falar de eritroplasia, névoa oral, doença de Addison, hemangioma, pigmentação melânica, melanoma oral e língua pilosa. Então, nós iniciamos falando de eritroplasia. Eritroplasia é uma mácula vermelha, bem delimitada, não removível à raspagem.
Essa lesão ela possui uma alta taxa de displasia e é considerada a lesão oral com maior risco de malignização. Bom, ainda bem que, epidemiologicamente, elas são lesões incomuns, que acometem adultos, majoritariamente do sexo masculino, acima dos 50 anos de idade. A conduta clínica tomada deve ser por meio da biópsia e excisão cirúrgica da lesão. O seu diagnóstico diferencial se dá com candidíase eritematosa, líquen plano erosivo, mucosite, reações alérgicas e uma lesão muito importante que se chama equimose. Equimoses são manchas roxas, avermelhadas ou azuladas compatíveis com hematomas, e elas devem ser sempre diferenciadas de eritoplasia. Elas podem ser causadas por traumas, cirurgias, fragilidade capilar ou até sexo oral vigoroso. O névio oral é uma malformação benigna de células névicas, que são células semelhantes à pele. Elas podem se apresentar marrons ou acinzentada e podem acometer a região intraoral ou lábios. Epidemiologicamente, ela é mais rara na boca do que na pele e geralmente acometem jovens adultos. Seu diagnóstico é feito por meio de um exame clínico detalhado, seguido por uma análise histológica ou por meio da biópsia. Seu prognóstico ele é excelente, mas requer acompanhamento, principalmente se ele apresentar características atípicas. A doença de Addison, também conhecida como insuficiência adrenal primária, é uma condição crônica, rara, em que as glândulas suprarrenais não produzem hormônios suficientes, como o cortisol e a aldosterona. Dentre os seus sintomas estão a hiperpigmentação difusa da mucosa oral associada à insuficiência adrenal. Epidemiologicamente, ela é uma condição rara que afeta majoritariamente adultos jovens, entre 30 a 40 anos de idade, sendo mais frequente no sexo feminino. O seu diagnóstico ele é confirmado por exames hormonais de cortisol e ACTH, e dentre seus diagnósticos diferenciais inclui-se melanose fisiológica, pigmentação por drogas e hemocromatose. O seu tratamento é médico e ele se dá ao longo da vida, por meio da reposição hormonal. Se o paciente adere corretamente ao tratamento, o seu prognóstico ele é favorável. O hemangioma é uma malformação vascular benigna, muito comum na infância, que geralmente se regride espontaneamente. Etiologicamente, ela se caracteriza por uma proliferação endotelial, normalmente congênita. Epidemiologi- Epidemiologicamente, é uma condição rara, com maior acometimento em crianças do sexo feminino. Clinicamente, se apresenta como uma lesão vermelho-azulada, compressível, positiva à vitropressão. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega qualquer material vítreo, normalmente um tubete anestésico ou uma lâmina histológica, e a gente comprime aquela lesão vascular. Na medida em que a gente vai comprimindo, aqueles vasos eles se dilatam e aí a gente vai observando que aquela região que antes ela era avermelhada, ela começa a ficar mais esbranquiçada. O seu tratamento, ele pode ser por observação, e aí aquela minha lesão ela vai ter regressão espontânea, ou pela escleroterapia, que é a injeção de substâncias esclerosantes. A pigmentação melânica fisiológica, como o próprio nome diz, é um acúmulo normal de melanina na pele e mucosas, comum em indivíduos melanodérmicos ou afrodescendentes. Ela é assintomática e o seu tratamento é apenas estético, mas pode conter recidiva. Clinicamente, ela se apresenta como máculas marrons a negras, planas, assintomáticas. Normalmente não necessita de biópsia, porém, se ela for atípica, aí nós podemos fazer uma biópsia incisional. Agora, uma doença que nós necessitamos sempre estar atentos é o melanoma oral, que é uma neoplasia maligna dos melanócitos. Ainda bem que ela é epidemiologicamente rara por alteração genética desses nossos melanócitos. Ela vai se apresentar como uma mácula ou uma pápula irregular, assimétrica e normalmente ulcerada, mais comum em palato e gengiva. O seu diagnóstico ele é clínico associado a uma biópsia incisional. O seu prognóstico ele é muito ruim, com tratamento cirúrgico amplo e acompanhamento oncológico. Finalmente, a gente tem a língua pilosa,
que é uma condição benigna, autolimitada, causada pelo crescimento excessivo das papilas filiformes nas superfícies da língua. Clinicamente, a gente observa um aspecto escurecido e alongado dessas papilas filiformes. Elas parecem até fofinhas, ou mesmo com essa característica de peluda, como o próprio nome diz. Dentre os diagnósticos diferenciais encontram-se candidíase, melanose ou até mancha por alimentos. O seu tratamento é basicamente a higiene lingual, visitas regulares ao cirurgião dentista e mudanças de hábito, que normalmente resolvem o quadro e trazem um prognóstico excelente para esse tipo de lesão. Eu deixei aqui para vocês uma tabela com as principais lesões que nós conversamos durante a aula de hoje, o que é, o seu diagnóstico, quais são os diagnósticos diferenciais que elas fazem e o seu tratamento e prognóstico. Assim vocês têm uma colinha que podem ajudar vocês no dia a dia clínico. E sempre eu gosto de destacar que toda lesão que seja persistente por mais de 14 dias, ela deve ser investigada por meio da biópsia. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem e fiquem ligados nos próximos episódios aí de Faculdade de Bolsa. Tchau, tchau!